Olá pessoal, tudo bem? O que eu quero hoje nesse vídeo? Falar sobre o cálculo da média e pontuar algumas dúvidas específicas que vocês andam tendo, principalmente hoje que nós temos pessoas que calculam a média sobre toda a remuneração, sobre a parte até o teto. Então quais são as diferenças e principalmente a aplicabilidade da portaria da Secretaria de Gestão de Pessoas, a portaria 10.360. Então nós vamos falar já na prática, alguns exemplos já com as dúvidas que eu tenho de vocês. E queria aproveitar para pedir para vocês, com certeza, se esse vídeo fizer sentido para você, que você compartilhe com o seu colega. Além de você curtir, de você comentar, de você compartilhar com o seu colega para ajudar outras pessoas a também esclarecerem as suas dúvidas. Então vamos lá. Primeira coisa, o cálculo da média foi realmente o cálculo que mais foi modificado na reforma da Previdência. Porque a gente estava acostumado antes apenas com o cálculo da média aritmética. A gente pegava todo o tempo contributivo, se atualizava e se excluía desse período contributivo o período de 20% mais baixo. Hoje a gente usa 100% das contribuições. E esse cálculo de 100% das contribuições, quando você utiliza todo esse período, você encontra o cálculo da média aritmética. E esse cálculo da média aritmética, como o resultado final, ele só é usado para quem vai sair pela regra do pedágio, o artigo 20. Mas, como eu já falei em outros vídeos, a maioria das pessoas, principalmente nos próximos anos, o cálculo do pedágio praticamente não vai ser mais usado. Porque o cálculo do pedágio é para aquelas pessoas que estavam muito próximas de se aposentar, que faltavam ali 3, 4, até 5 anos de contribuição. Então, faltava 5 anos, vai pagar mais 5 de pedágio. Depois de um certo período, nós não vamos praticamente mais ter ninguém saindo pelo cálculo do artigo 20, que é a média aritmética. Nós vamos ter a maioria das pessoas saindo pelo cálculo da média proporcional. E é esse cálculo que tem gerado algumas dúvidas. E é esse cálculo, as dúvidas são tão comuns que logo em seguida da reforma da Previdência, a Secretaria de Gestão de Pessoas do Executivo lançou essa portaria para regulamentar as principais dúvidas. E é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, que nós vamos falar sobre o cálculo da média. A primeira coisa, aonde que você vai achar nessa portaria a explicação do cálculo da média? No artigo 72. E no caput desse artigo, ele justamente vai explicar como é feito o cálculo dos 100%. Então nós vamos pegar remunerações de julho de 94 para cá, que é quando entrou o plano real, e vamos atualizar 100% das remunerações. Quando você chega nesse final desse cálculo, você achou a média aritmética. Ponto. Aí, para aquelas pessoas que vão sair pela regra dos pontos e pela regra do artigo geral, que é o artigo 4º e o artigo 10º, você vai ter que fazer um cálculo, depois que você acha o cálculo da média aritmética, você vai ter que proporcionalizar essa média aritmética ao tempo de contribuição. Por isso que nós não vamos sair com 100% da média da aritmética se você não tiver um tempo X de contribuição. É justamente isso, o artigo 72, no seu parágrafo 2º, explica esse cálculo proporcional ao tempo de contribuição. Quando ele vem falar que 20 anos, inclusive isso aí você vai estar lá na portaria, você vai achar essa expressão, 20 anos ou menos, porque geralmente a gente acha no artigo 26 da emenda constitucional falando que 20 anos de contribuição é igual a 60% da média aritmética. E aí, as pessoas começaram a perguntar, ué, mas e se eu só tiver 15 anos, 10 anos e morrer, como é que vai ser feita a minha pensão? Então, essa portaria veio explicar que 20 anos ou menos, você vai corresponder a 60% do que, gente? Da média aritmética. Ou seja, aquela média calculada de todo o seu período contributivo vai ser proporcionalizada. Então, 20 anos igual a 60%. E daí, vem falando o quê? Cada ano acima dos 20 mais 2%. Então, se você chegar no final da tua contribuição com 38 anos de tempo de contribuição, você vai sair com 100% da média? Não, porque 20 anos vai ser igual a 60%, você não tem 18 anos acima dos 20, ou seja, você vai ter mais 18 anos vezes 2% igual a mais 36%, ou seja, 36 com 60, 96%. Aí vem uma dúvida muito comum. Patrícia, mas e se eu passar de 40 anos? Essa portaria regulamentou uma dessas dúvidas, se é a tua dúvida. Se você tiver mais de 40 anos, você vai poder continuar acrescentando. Ou seja, a reforma da Previdência não estipulou que você é limitado a 100% da média. Então, se você tiver 41, 42, 44, então se você tiver 44 anos de tempo de contribuição, então 20 anos é igual a 60%, cada ano acima dos 20 mais 2, você não vai ter mais 24 acima dos 20, então 24 anos vezes 2% mais 48%, ou seja, você vai sair com 100
1,8% da média. Gente, então essas dúvidas a gente não pode ter mais, porque nós temos inclusive a portaria do Executivo Federal que regulamentou essas dúvidas. E aí, eu até pulei o parágrafo primeiro de propósito, porque eu já vi pessoas que falam assim, mas eu sou limitado ao teto, eu já entrei no regime de previdência complementar, eu tomei posse do serviço público depois de 2013. Patrícia, mas no meu caso que eu migrei, qual que é a minha regra? Pessoal, o que vocês têm que entender? Se você contribui sobre toda a tua remuneração, um exemplo, se a tua remuneração aqui é 15 mil, então se você contribui sobre toda a tua remuneração, ou se você contribui, você ganha 15 mil, mas você contribui só até o teto, ou seja, 8.157,41, que é hoje o teto desse ano de 2025, não importa. O cálculo depois, você vai fazer um cálculo, ou você vai fazer um cálculo de aposentadoria sobre toda a remuneração, ou sobre essa parte do teto. Então, tanto a parte do teto, quanto a parte da tua média aritmética, que for da toda a remuneração, vai ser feito. Pode ser que quando você tomou posse, você averbou vários tempos de INSS. Então, você vai ter uma média de teto? Não. Pode ser que você tenha lá 25 anos de contribuição no regime próprio, no teto, mas você tenha lá 15 anos de INSS com 2 salários mínimos. Você vai ter uma média aritmética de teto? Não. Você vai ter uma média lá, por exemplo, aritmética de R$6.000. Ou seja, esse cálculo é o mesmo sobre a parte da tua média de 6 mil. Então, se for mais de 40 anos, vai ser 20 anos igual a 60% dessa média, cada ano acima dos 20, mais 2%. Se você for uma pessoa que você está aqui com uma média de 6 mil e você lá falece com 18 anos, o teu cálculo da tua aposentadoria por incapacidade para depois calcular a tua pensão por morte vai ser 20 anos ou menos, então, ou seja, 18 anos ou menos multiplicado por R$6.000, entende? Então o que eu quero aqui explicar agora não é nem tanto o cálculo da pensão por morte, nem o cálculo da incapacidade. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: se você estiver limitado ao teto, todos esses cálculos aqui vai ser em cima da média até o teto. Se você contribui sobre toda a remuneração, é em cima do total da remuneração. Por isso que eu sempre falo que se você tomou posse já limitado ao regime de previdência complementar ou migrou para ele, e você terminar, mesmo que você tenha contribuído sobre todo o teu tempo só sobre o teto, e você terminar lá com 35 anos de tempo de contribuição, você não pode falar que você vai se aposentar pelo teto, porque vai ser 20 anos igual a 60%, cada ano acima dos 20, mais, então, quer dizer, cada ano acima dos 20, 15 anos, vezes 2%, mais 30%, ou seja, você vai sair com 90% do teto, tá certo? E se tua média não der o teto, vai ser 90% de 6 mil, 90% de 8.157, se for em cima do teto, tá certo? Então vocês têm que entender isso, que independente se você está limitado ao teto, ou se você contribui sobre tudo, os cálculos são o mesmo, só que um é sobre a base de teto, até o teto, que é o teto do RGPS, que daí vem mais uma dúvida, você não vai se aposentar pelo RGPS, você não vai se aposentar pelo INSS, você vai continuar se aposentando pelo regime próprio, mas o valor é limitado ao teto do RGPS, que hoje é de R$ 8.157,41. E para finalizar esse vídeo, que é muito importante, é nunca nós nos esquecermos que nós estamos com a ADI 6254 no STF, e que essa ADI já está 7-3. E que essa DI, um dos tópicos dessa DI é consertar a regra de cálculo das mulheres, do regime próprio. Ou seja, hoje, 35 anos de tempo de contribuição da mulher no regime próprio, ao cálculo dela é igualzinho do homem. 20 anos igual a 60%, cada ano acima dos 20, mais 2, que é exatamente o cálculo aqui acima. Ou seja, uma mulher hoje do serviço público, no regime próprio, se ela se aposentar, ela vai sair com 90% do cálculo dela. Sendo que, a hora que a gente consertar isso aqui, para que o nosso cálculo pare de ser pelo artigo 26, parágrafo 2º, que é igual ao do homem do regime próprio, onde o homem tem requisitos diferentes, idade diferente, tabelas de pontos diferentes. E os nossos requisitos, que são igual às mulheres do regime geral, ou seja, nós vamos querer que o nosso cálculo, aplicado à média aritmética, seja pelo artigo 26, parágrafo 5º da emenda constitucional, que vai ser 15 anos de tempo de contribuição igual a 60%, ou seja, no caso de 35 anos, se eu vou acima dos 15, eu vou ter 20. Ou seja, se eu tiver aqui mais 20 anos, vezes 2%,
mais 40%. Ou seja, com a gente consertar esse erro de cálculo das mulheres do regime próprio, quando a gente consertando isso, os nossos 35 anos de tempo de contribuição vão deixar de ser 90% para passar a ser 100% da média aritmética, tão quanto é o cálculo das mulheres do regime geral, que tem os mesmos requisitos que nós, mulheres do regime próprio. Mesma idade, mesmo tempo de contribuição, mesma tabela de pontos. Então, gente, é para vocês entenderem que o cálculo da média aritmética, parem com essas confusões de entender, de achar que para quem está no teto, para quem não está no teto, para quem tem BE, o cálculo de aposentadoria da média esqueça BE, esqueça paridade, esqueça a regra do pedágio, que é média só aritmética. É para quem for sair pelo artigo 4º ou para quem vai sair pelo artigo 10º. E para quem vai calcular a sua pensão por morte, que também é proporcional ao tempo de contribuição, sendo que você tem que se aposentar primeiro por incapacidade, se você morrer trabalhando, tá? Então, todos esses cálculos de aposentadoria por incapacidade, se a tua pensão por morte, você vai ter que calcular a tua aposentadoria por incapacidade primeiro, para depois calcular a tua pensão por morte. A regra de cálculo do homem e da mulher, se for se aposentar pelo artigo 4º ou 10º, é o cálculo de média aritmética primeiro, mas depois, não se esquecendo que esse cálculo da média aritmética vai ter que ser proporcionalizado ao tempo de contribuição. Então, isso é o que a portaria 10.360 veio querer regulamentar, para não termos mais dúvidas de se, para quem tem menos de 20 anos de contribuição, para quem passa de 40 anos de contribuição, para quem, tá? Tudo isso veio regulamentado nessa portaria para tirar as nossas dúvidas. Espero ter colaborado com vocês e que agora a gente só cresça no nosso planejamento financeiro e previdenciário, para que a gente realmente possa se aposentar com liberdade financeira, sabendo hoje como que vai ser o nosso futuro e nos preparar e nos capacitar para isso. Um forte abraço para todos vocês.